Nós estamos examinando as Escrituras. Hoje vamos estar lendo no livro dos Salmos, capítulo 30, a partir do versículo 1, onde nós encontramos assim escrito: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Nós estamos diante de um salmo escrito pelo rei Davi, onde ele dá graças a Deus, louva a Deus pela sua libertação da morte. Davi tem motivos para louvar, para exaltar, para glorificar a Deus. Davi tem motivos para orar, buscar conhecer mais ao Senhor, porque ele tem experimentado já na sua vida como Deus é maravilhoso. Por isso é que ele está se propondo a exaltar, louvar a Deus. E quando nós temos um propósito que agrada a Deus, Deus nos dá então o seu Espírito Santo para que ele promova este ato, este fato que agrada a Deus, para que nós possamos realizar este propósito. Nós, tendo um propósito abençoado, aprovado por Deus, é o Espírito de Deus que vai nos dar força, por exemplo, para cantar, para louvar, como Davi. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Então, toda exaltação, quando nós queremos dar glória a Deus, queremos agradecer a Deus, estamos como Davi, buscando, por exemplo, a inspiração de um cântico de ações de graças pelo livramento, pela salvação, pela cura, por sermos livres da morte. Então, o Espírito Santo é a força que vem de Deus para nos dar condição de exaltar, de agradecer, de cantar, de compor um salmo, um hino, um cântico espiritual. Então, este é o tema do Salmo 30, um salmo de ações de graça. Mas hoje é uma noite muito especial, estou muito feliz, porque está aqui ao meu lado o meu neto, o Eduardo, e o Eduardo quer estar fazendo um convite para você que está ouvindo, assistindo este programa, examinando as Escrituras. Ele também possui um canal no YouTube, e vamos então agora passar aqui o vídeo, a palavra para o Eduardo, para que ele possa então estar falando sobre o seu canal. Muito bem, Eduardo, eu vou passar para você, fique à vontade para falar sobre o seu canal. Oi, gente, eu queria falar para vocês se inscreverem no meu canal. Eu vou falar o nome dele. O nome dele é Eduardo, anota aí, Stoffel, tá? Vocês podem falar. Ok, muito bem, Eduardo, parabéns pelo seu canal, que continue crescendo cada vez mais, que todos vocês que assistem o meu canal também possam acompanhar o canal do Eduardo, em que ele fala diversas coisas interessantes, para que você também possa conhecer um pouco do seu mundo, da sua realidade, e aquilo que Eduardo já quer também transmitir para nós. Então, Davi viveu uma experiência
retomando aqui o nosso exame das Escrituras, ele viveu uma experiência real em que ele foi liberto da morte e pôde dar continuidade ao seu projeto, porque ele compôs este Salmo de número 30 para a dedicação da casa. Ele pôde edificar a sua casa e então ele decidiu que deveria agradecer a Deus através de um louvor durante esse procedimento de inauguração, de dedicação, de entrada na casa quando a obra ficou pronta. E ele então quis louvar a Deus pelas bênçãos que ele já havia recebido e por Deus o manter vivo até aquele momento em que ele pôde também cumprir o seu projeto de edificação da sua casa. Então, ele agradece a Deus porque ele orou no versículo 2: Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Então, Davi terminava uma obra e, com certeza, no período da construção, que não foi curto, pelo tamanho da casa do rei, pela edificação, por todo o procedimento. Então, nesse período ele adoeceu e a doença não foi simples, houve aviso, houve preparo até para a morte. Houve lá um diagnóstico de possibilidade de levar a óbito. Então, Davi passou por este problema, porém, ele louva a Deus porque ele confiou em Deus, ele pediu a Deus que ele pudesse viver mais para ver a sua obra concluída, porque ele ainda tinha alguns procedimentos no reino, dentro da sua família, o preparo de Salomão para dar continuidade ao reinado em seu lugar. Então Davi ali pediu a cura e ele recebeu, ele foi curado. Eu quero aqui destacar uma experiência que Davi teve quando Davi contou o povo e Deus não se agradou daquele ato de Davi, porque Davi foi tomado por um momento de soberba em que ele quis contar como a grande vantagem de Israel a força do seu exército humano, dos seus carros, dos seus cavaleiros, das suas armas, das suas lanças e o número, principalmente o número de soldados que ele já tinha. Então, Deus mandou o profeta dizer para Davi que Deus não tinha se agradado daquela ação de Davi de mandar levantar o censo, contar o número de soldados em Israel. Então, Deus lhe deu ali algumas opções e Davi disse que eu caia nas mãos do Senhor, porque são muitas as suas misericórdias, mas que não caia eu na mão dos homens. E Deus então se agradou daquele pedido, da confiança de Davi em Deus, e quando estava para destruir Jerusalém e grande parte do povo de Israel, do exército de Israel, Davi então clamou, Davi se humilhou, Davi orou. Davi disse: Senhor, eu confio na tua misericórdia, por isso que eu me coloquei nas tuas mãos. Perdoa este povo que não teve culpa, fui eu que errei. Ele se humilhou, ele orou, confessou o seu pecado, ele orou intercedendo pelo povo. E todo aquele procedimento de Davi, de oração, de humilhação, com fé, confiando na misericórdia de Deus, agradou a Deus. Então Deus deu ordem ao anjo destruidor para que não destruísse Jerusalém e nem a outra parte do povo de Israel e o seu exército. Então o anjo do Senhor deu ordem a Davi que ele ali naquele lugar
que ele edificasse um altar. E que esse procedimento, essa oração com confissão de pecados, com intercessão, com clamor, oração, humilhação, quebrantamento, arrependimento e confiança na misericórdia de Deus, que aquele ato de Davi fosse instituído em um lugar, em um altar, naquele monte, naquela eira, naquele terreno ali preparado. Então Davi foi adquirir o terreno e ali foi a raiz, o preparo, o início para a construção do templo de Salomão, o templo de Jerusalém, ali naquele lugar, onde Davi, então, ele edificou ali o altar pela ordem do anjo, e que aquele lugar se tornasse, já a partir daquele momento e confirmado no templo de Salomão, como casa de oração para todos os povos, casa de clamor, casa de intercessão, de todos os tipos possíveis de oração a Deus, de humilhação, de arrependimento e de clamor pela misericórdia de Deus. Então também casa de oração da fé, que vem sendo dada continuidade por Jesus, pelos apóstolos, que claramente tinham conhecimento da vida de Davi, do que Deus havia feito na vida de Davi, porque Davi era como um precursor do Cristo. O que aconteceu na vida de Davi era um modelo para o que iria acontecer com Cristo. Então Cristo seria o nosso intercessor, ele ensina a orar, ele fala da importância da oração. E também Tiago, os apóstolos nas suas epístolas, todas, eles incentivam a vida de oração, porque a oração da fé salva o enfermo, como no caso de Davi. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. A oração, ela cobre pecados. Tiago diz que a oração da fé salvará o enfermo, e se ele houver cometido pecados, seriam perdoados. Como que Tiago faz essa afirmação? Ele faz essa afirmação, claro, por inspiração do Espírito de Deus, mas essa inspiração já vem lá de Davi, quando Davi ora pelo pecado do povo de Israel, pelo seu pecado, e o pecado é perdoado. Moisés também intercede pelo povo e em muitas outras situações. Mas o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, ele foi edificado para ser uma casa de oração, onde também se humilhar e orar e confessar o pecado traz cura, sararei a sua terra. Então Deus sarou a terra de Israel, não destruiu. Deus teve misericórdia porque Davi clamou naquele lugar. Então, se nós também orarmos, Deus vai salvar vidas, Deus vai perdoar pecados, porque você clama, você confessa, você se arrepende, você se humilha, Deus ouve do céu e sara a sua terra. Ele sara do gafanhoto, ele sara da seca, ele sara da tempestade de pedras, do granizo, da saraiva, mas também sara de enfermidades físicas, de doenças, da morte. Deus ressuscita os mortos. Quando alguém ora e intercede, Deus perdoa os pecados e sara a sua terra. Quando Jesus recebe ali o paralítico, Jesus diz: tende bom ânimo, seus pecados estão perdoados. E ele não foi devidamente entendido pelos judeus, mas ele está citando Davi, ele está citando o templo, ele é o Messias, ele é ungido do templo, ele é ungido da casa de Deus, ele é ungido da casa de oração.
Não é a casa onde habita Deus, é a casa onde os homens entram, as mulheres, os homens entram para orar, interceder. E pecados são perdoados, porque há confissão, há arrependimento, e vidas são curadas. E nós queremos aqui então falar que em muitos lugares, e o Brasil é um dos principais, se perde esta visão, esta revelação da casa de Deus como a nossa casa de oração. É a casa onde nós entramos para falar com Deus, para orar a Deus. Deus tem os ouvidos atentos à oração feita neste lugar. Quando se reunirem 2 ou 3 em meu nome, diz Jesus, eu ali estarei. Ali estarei para ouvir a sua oração, a sua confissão, o seu clamor e para perdoar os pecados e curar, sarar a terra, sarar as vidas, perdoar os pecados. Porque a confissão, a clamor, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, então temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, aí sim, a partir daí, dessa comunhão, desta oração de confissão, de clamor, é aí que o Senhor perdoa os nossos pecados. Então, nós precisamos, principalmente no Brasil, em relação a muitas nações, retomar esta visão de que quando nós nos reunimos na casa de oração, o momento principal, que alguns se referem ao louvor, alguns se referem a um tipo de pregação, como se todo momento fosse o momento de pregar ao pecador para que ele se converta. Tudo isso acontece, mas o grande momento, o momento para o qual foi instituído este lugar e que nós somos convocados é para orar. A casa do Senhor é casa de oração para todos os povos. Então, muito mais da salvação da nossa terra, da bênção para o Brasil, da paz para Jerusalém, do livramento para Israel, do perdão dos pecados, está na oração, na confissão, no clamor, na humilhação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, pode estar dentro daquela casa, pode estar orando voltado para aquela casa. Quem não está em Jerusalém, quem está no Brasil, quem está em qualquer outra nação, vai orar voltado para Jerusalém e vai assim se lembrar de orar por Jerusalém, orar por Israel, orar pelas nações todas da terra, orar pelas famílias, clamar, pedir perdão, pedir que Deus perdoe o pecado desta família, desta vida. Que Deus tenha misericórdia e nos abençoe, nos perdoe do céu, dê a sua ordem, está perdoado. Muitos dos sofrimentos, das opressões, das angústias é pelo pecado. O pecado não coberto, é o pecado não confessado, é o pecado não perdoado, porque não se está andando na luz. E não é assim automático. O sangue de Jesus tem poder, sozinho nos purifica de todo pecado. A palavra de Deus diz: se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, então temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então tem que estar na luz, tem que haver confissão, tem que haver clamor, tem que haver, então, a misericórdia de Deus, como aconteceu ali, quando Davi clamou ali na eira do Jebuseu, ali na terra de Jerusalém, futuramente ali chamado Monte Sião, o Monte de Deus, onde foi edificado o templo de Jerusalém. Então, temos que estar nesta posição
de clamor, como ficou Davi, confessando o pecado, pedindo que Deus perdoasse o povo. Então veio o perdão do céu. Quando nós nos reunimos, nós devemos fazer da mesma forma. Temos que dar a ênfase, entender que o principal motivo de estarmos reunidos neste lugar de oração é justamente clamar a Deus, é orar. Por isso que falamos, lugar de oração é casa de oração. O primeiro fundamento desta casa foi a oração. E nós não devemos remover os fundamentos, nós não podemos alterar o que faz parte do princípio, da raiz. É ali que vem realmente a seiva, a verdade. É aquilo que tira da terra, processa e transforma no fruto real, verdadeiro, que alimenta, que dá vida. Então, este princípio é que dá a vida, dá o resultado. Então, é casa de oração e é orando que nós alcançamos o resultado da glória de Deus neste lugar, da presença de Deus, do perdão de Deus, perdoando os pecados, abençoando o povo, sarando a nação, trazendo vida, trazendo vitória, trazendo cura, trazendo ressurreição, batizando com o Espírito Santo. Então vamos orar, vamos clamar, vamos pedir a Deus que abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, que abençoe todas as famílias da terra, porque realmente o propósito, quando nós nos unimos, não podemos esquecer que o primeiro da nossa reunião é orarmos. Quando oramos, é estar reunidos para orar. Este é o ponto. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, o Cristo, nós clamamos por esta vida, por esta casa, esta família, porque amamos, Senhor, e pedimos que o Senhor abençoe, dê vitória, dê cura, libertação. Senhor, perdoa os pecados, tem misericórdia dessa vida, e quando o Senhor vem com a tua misericórdia, o Senhor abençoa ricamente, Senhor, dá todos os bens, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para esta família, para esta casa. Abençoa também todas as famílias das nações, toda a terra, todos os povos venham a te conhecer, ó Deus, como Deus único, Deus verdadeiro, único Deus que salva, que cura e abençoa, dá vitória, livra do mal, livra da morte, ó Deus, que haja fim nas guerras, que haja fim na ignorância, no pecado, que haja o fim de toda a maldade e violência, Senhor, para que haja paz e arrependimento sobre toda a terra. Nós oramos com amor por todas as nações, em nome de Jesus o Cristo. Amém. E que Deus abençoe a sua vida eternamente.